Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece até ficção científica, mas olha, é pura realidade astronômica. Tem um visitante muito, mas muito raro, vindo de outro sistema estelar que está passando aqui pela nossa vizinhança cósmica. O nome dele é 3I/Atlas, e ele está no meio de um verdadeiro furacão. De um lado, descobertas científicas incríveis, do outro, umas notícias bem esquisitas. Então, a grande pergunta que fica é: o que esse objeto de outra estrela realmente nos diz? O que ele pode ensinar sobre o universo? E talvez o mais importante para muita gente, qual é a verdade por trás dos boatos sobre os riscos? É isso que a gente vai desvendar agora. Bom, primeiro, vamos conhecer o nosso protagonista. O 3I Atlas foi descoberto em julho de 2025, lá pelo telescópio Atlas, no Chile. E o detalhe mais impressionante é que ele é só o terceiro objeto desse tipo que a gente conseguiu identificar em toda a história. A origem dele é o que o torna tão especial. E o ponto central é exatamente este. Ele não é daqui. Sabe os cometas que a gente conhece, que ficam dando voltas no nosso Sol? Pois é, ele é diferente. O 3I/Atlas nasceu em outro sistema, foi arremessado para o espaço e, depois de viajar por milhões de anos, está só de passagem por aqui. É uma visita que não vai se repetir. E antes de qualquer outra coisa, vamos direto ao ponto que mais importa para deixar todo mundo tranquilo. Apesar de qualquer boato alarmista que possa aparecer por aí, a comunidade científica é unânime, tá? Este cometa não representa absolutamente nenhum perigo para o nosso planeta. Nenhum. E só para colocar esse nenhum perigo em perspectiva, tá aí o número que prova isso. A distância mínima que o 3Y Atlas vai chegar da Terra é de 270 milhões de quilômetros. Para ter uma ideia, isso é quase o dobro da distância da Terra até o Sol. Ou seja, a gente está mais do que seguro. Certo, agora vamos para a parte mais fascinante, o que os dados, o que a ciência de verdade nos diz sobre esse mensageiro que veio de outra estrela. O que faz o Atlas ser tão interessante é quando a gente compara ele com os outros dois visitantes que já recebemos. O primeiro, o Oumuamua, era um objeto rochoso bem estranho. O segundo, o Borisov, parecia um cometa mais normal. E o Atlas? Bom, ele é um cometa, age como um cometa superativo, mas a química dele é diferente, tem muito dióxido de carbono. Ele está basicamente reescrevendo o que a gente achava que sabia. E aqui está a prova final de que ele não é do nosso sistema. A velocidade dele, absurdos, 61 km por segundo. É tão rápido, mas tão rápido, que a gravidade do nosso Sol não consegue capturar ele. É como se fosse uma bala de rifle cósmica só passando pelo nosso quintal. Claro que um objeto tão diferente assim ia gerar muita especulação, né? Mas agora a gente vai fazer exatamente isso. Separar o que é fato científico do que é só ficção, só ruído da internet. Vamos desmentir as principais alegações. A teoria que mais bomba na internet, claro, é a de que seria uma nave alienígena. Mas a ciência mostra uma coisa bem diferente. O 3Y Atlas tem todas as pecinhas de um cometa, um núcleo sólido, aquela nuvem de gás em volta, que a gente chama de coma, e uma cauda. É um cometa de livro, não uma espaçonave. Outro boato fala da trajetória dele. O cometa está viajando mais ou menos no mesmo plano que os planetas do nosso sistema, o que algumas pessoas acharam bem suspeito. Mas como o Dr. Carvalhano, um astrônomo do Observatório Nacional, explica, isso é pura coincidência. A rota do cometa tem a ver com o lugar de onde ele veio, não com um alvo que ele queria atingir. E aquela história de ele ser grande demais, essa confusão toda veio das primeiras observações. No começo, o pessoal calculou o tamanho dele com base no brilho, achando que era um asteroide de rocha pura. Mas assim que detectaram a nuvem de gás em volta, os cientistas refizeram as contas para o núcleo e viram que o tamanho é super normal para um cometa. Foi só falta de contexto inicial, sabe? E essa citação aqui do Dr. Carvalhano resume tudo perfeitamente. As tais anomalias do cometa não são suspeitas, elas são, na verdade, esperadas. Ele se formou num lugar totalmente diferente, com outros ingredientes, outros processos. Ser diferente é exatamente o que faz dele um tesouro para a ciência. Então, a gente chega ao ponto crucial. O único perigo real que o cometa 3I/Atlas trouxe foi a onda de desinformação que veio com ele. A facilidade com que boatos sem fundamento se espalham é com certeza muito mais perigosa que qualquer rocha espacial distante. Ok, agora que a gente já desmistificou os boatos, vamos focar no que realmente importa. Por que a comunidade científica está tão empolgada com esse visitante? Pensa nele como uma amostra grátis de outro sistema solar. É uma verdadeira cápsula do tempo.
Cada grãozinho de poeira, cada molécula de gás na cauda dele carrega informações sobre o lugar onde ele nasceu. Analisar isso é como ler uma página da história de um mundo muito, muito distante. Ajuda a gente a entender como outros sistemas se formam e evoluem. E aqui a gente chega na parte que dá até arrepio. Adivinha o que encontraram nesse cometa? Água. Como disse o professor Bodwitz, encontrar os ingredientes da vida num visitante de outra estrela é uma pista poderosíssima. Isso sugere que os blocos de construção da vida podem não ser um privilégio nosso, mas algo comum, espalhado pela galáxia. E a jornada do Atlas por aqui ainda não acabou, tá? A ciência tem planos muito bem traçados para aproveitar cada segundo dessa visita. Vamos ver o que vem por aí. Esse é o cronograma da visita. O grande momento vai ser em dezembro de 2025, quando ele vai estar mais próximo da gente. E se preparem para algo histórico. A sonda Clipper, da NASA, vai literalmente voar através da cauda do cometa. Vai ser a primeira vez na história que a gente vai conseguir analisar, de pertinho, material de outro sistema solar. Depois disso, em 2026, ele se despede e volta para o espaço profundo. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se a gente detectou 3 desses visitantes em menos de 10 anos, graças a telescópios cada vez melhores, isso só pode significar que a nossa vizinhança cósmica é bem mais movimentada do que a gente imaginava. A verdadeira questão agora é: quantas outras mensagens na garrafa, vindas de estrelas distantes, estão passando por aqui agora mesmo, só esperando para serem lidas?